aqui em nosso estúdio o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Piauí. Associações do Ministério Público do Brasil inteiro estão aí reclamando da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de uma portaria que retira do Ministério Público, né, o direito de promover uma ação do crime eleitoral, né? Seria como se estivesse poldando ali o representante popular, seria isso, promotor? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Meu Norte. Boa tarde, Leal. A resolução do TSE, ela impede o Ministério Público de requisitar a instauração de inquérito policial, ou seja, determinar que a polícia investigue, e impede que a própria polícia investigue de ofício, ou de imediato, para o Ministério Público investigar, ou mesmo para que o Ministério Público encaminhe uma notícia de uma infração eleitoral, ou mesmo que a polícia investigue, precisa de uma autorização judicial prévia. O que vai, sem dúvida nenhuma, a meu sentir, postergar as investigações, vai retardar o esclarecimento dos fatos e, portanto, a meu sentir, a resolução do TSE vai de encontro ao interesse público. A justiça eleitoral é conhecida como uma justiça mais ágil, até pelos prazos que tem, até pela necessidade de se pronunciar durante o período eleitoral ou que antecede as eleições ou até depois das eleições. Se isso acontecer, com certeza acontecendo e se confirmando, isso é de autoria do ministro Toffoli, né? E isso acontecendo vai dificultar muito o trabalho de fiscalização do processo eleitoral. E muitos vão se sentir muito à vontade, porque, vejam só, o flagrante e a solicitação para que se faça, tome-se as primeiras providências, vai depender de uma autorização judicial. A autorização judicial pode ocorrer de maneira imediata. Mas isso não tem sido um retrato da nossa justiça. É verdade. Tem um detalhe importante. Qualquer cidadão, telespectador que está me assistindo agora, que praticar uma infração penal qualquer, a polícia vai investigar de imediato. Claro. O Ministério Público pode investigá-lo, pode determinar que investigue. Agora, por que somente em crimes eleitorais você precisa de uma autorização judicial? A sensação que passa é que pode envolver figurões da política e isso... há um interesse em proteger, criar um privilégio para esse tipo de investigação. Então, determinadas investigações precisam de coleta imediata de provas. Você submeter, e veja, a Constituição Federal, no artigo 129.8, prevê expressamente esse poder de requisição. Nós entendemos que a resolução do TSE ela é inconstitucional, nós entendemos, imaginamos que o Supremo Tribunal Federal vá revertê-la, mas para todos nós, o Ministério Público, foi uma surpresa. E entendemos que tanto o Ministério Público pode requisitar diretamente, como a polícia deve poder também, de ofício, investigar. O interesse é por esclarecimento dos fatos. E cria-se, na verdade, um obstáculo, mais um passo para se chegar à elucidação dos fatos. O senhor não acha que isso poderia proteger aqueles que já se preparam para cometer irregularidades e abusos do poder econômico nas próximas eleições? Eu imagino que o TSE, óbvio que não aprovou a resolução com esse sentido, mas ela vai ter essa consequência. Invariavelmente, uma autoridade, no caso do flagrante, é bom que se esclareça, permite-se a instauração de inquérito policial. Mas quando a autoridade policial, o delegado de polícia no interior do estado, ele tiver conhecimento de uma infração, ele vai ter que primeiro solicitar uma autorização do juiz para então começar a investigar. Agora veja, um determinado investigado vai ganhar tempo para destruir uma prova, ou convencer uma testemunha a depor de forma diferente. Então vai procrastinar o esclarecimento de um fato. Então nós entendemos que pode sim beneficiar figurões que eventualmente venham cometer ilícitos eleitorais. Criou-se uma distinção onde a Constituição Federal não distingue. Onde a lei não distingue, não cabe o intérprete brasileiro. Agora, eu ouvi alguns debates em rádios, debates de rádio nacional, e algumas opiniões apoiavam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive especialista no direito eleitoral, porque diz que o Ministério Público muitas das vezes está agindo como poder de justiça, determinando prisões, determinando os fatos, quando o Ministério Público não tem esse papel. Esquece de recorrer à justiça e determina inclusive, decisões no ato eleitoral. O Ministério Público tornou-se tão forte que o judiciário deixa de ser consultado. Isso eu ouvi em debates, vi magistrados falando, vi advogados também contestando, levantando essa tese. A resolução, ela só trata de um único aspecto, que é determinar a investigação policial. Só isso.
O Ministério Público pode determinar a investigação policial? O delegado de polícia, diante de uma infração eleitoral, ele pode investigar diretamente? Essa é a questão. E o TSE diz que não. Tanto um quanto o outro vão precisar primeiro requerer uma autorização da Justiça Eleitoral para que a investigação tenha início. E isso é um contrassenso. A moralidade no pleito eleitoral, ela presume que haja celeridade, eficiência da investigação. À medida que você cria um necessário prévio juízo de admissibilidade judicial, você está condicionando, burocratizando a investigação e nós entendemos que ela vai de contramão a tudo aquilo que se espera. Entendi. O anseio popular é que sejam esclarecidos e combater a corrupção eleitoral. Nós vivemos um país de altíssimos índices de corrupção eleitoral. Agora, você colocar como pré-requisito para investigar, o delegado tendo a notícia de uma infração penal, ele tem conhecimento, mas ele não pode investigar quando a função dele é essa. Ao juiz, né? Pois é, então a gente vê. E outra coisa, Silas, é importante se dizer, o poder de polícia das eleições é do juiz eleitoral. Eu não discuto isso. Dúvida, é verdade. Agora, o poder de polícia é uma atividade administrativa que nada tem a ver com polícia judiciária. São coisas distintas. E o que houve, na verdade, no TSE, o ministro Dias Toffoli deu uma declaração nesse sentido, houve uma confusão de conceitos. Acredito que o Supremo Tribunal Federal ou, eventualmente, o próprio TSE possam rever o ato e admitir que a polícia possa instaurar inquéritos de ofício, a Polícia Federal, no caso, que é autorizada. Exato, e o Ministério Público também. Corre-se o risco aí de nós termos solicitações para investigação que ultrapassam o período eleitoral, porque é possível. Se vê na prática hoje que muitas questões ainda estão pendentes de julgamento na Justiça Eleitoral, né? É verdade. Questões já com a acusação e defesa, participação, depoimentos e tal. E se uma investigação dessa não for autorizada em tempo no período eleitoral, ficando para o período pós-eleitoral, não é um complicador para o processo? Sem dúvida. A Justiça hoje vive um mal crônico de morosidade, excesso de processos e poucos magistrados. O presidente da MAP, inclusive, veio aqui no seu programa denunciar isso por diversas vezes. O que vai ocorrer é que nós vamos encher ainda mais as prateleiras do Poder Judiciário. Que será que vai ter condições para dar uma resposta em tempo hábil? Esse é o questionamento. Então, não tenho nada contra a requisição do magistrado, mas não permitir que o Ministério Público possa requisitar, não permitir que o delegado de polícia, a função da polícia é investigar. Como é que a polícia vai ter que pedir autorização para cumprir com sua função? Assim, eu não vejo sentido do ponto de vista histórico, social, juridicamente, para que essa resolução tenha sido aprovada. Então, espera só que isso seja revertido, então. Eu tenho plena convicção que o artigo 129, inciso 8º da Constituição será respeitado e que o Supremo Tribunal Federal vai reverter essa resolução. A mobilização é grande nesse sentido hoje no país? Grande. No país inteiro, nas redes sociais, toda a população. Óbvio que vai ser uma decisão jurídica, mas a CONAMP, a ANPR, a Procuradoria da República, a Procuradoria-Geral Eleitoral estão trabalhando no sentido de convencer os ministros de que essa resolução ela vai de encontro à Constituição Federal. O Ministério Público, pelos seus acertos, que são maiores do que pelos seus pecados, tem sido muito bem avaliado pela opinião pública. É verdade. Com certeza isso vai merecer um apoio da opinião pública nas redes sociais. Sem dúvida. Nas pesquisas de opinião pública, o Ministério Público sempre aparece em terceiro lugar. Em primeiro lugar fica as Forças Armadas, em segundo lugar Corpo de Bombeiros. O Ministério Público sempre fica em terceiro lugar como uma das instituições de maior credibilidade do país. Eu não tenho dúvida que a população hoje quer que haja o combate à corrupção eleitoral. E registre-se, o presidente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o juiz Marlon Reis, salvo engano aqui do Maranhão, foi o primeiro a se pronunciar contra o texto dessa resolução. E mais uma vez reitero, acredito que o Tribunal Superior Eleitoral ou vai rever essa decisão ou o Supremo Tribunal Federal venha a modificá-la. Muito obrigado, então, Bruno. Muito obrigado, Tá certo? Olha, já, Léo, você fica aí, nós vamos entrevistar o Cesarino. Hoje é a abertura do campeonato.